Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última videoaula e iremos abordar sobre o serviço FTP, que é o serviço de transferência de arquivos. Para instalar o FTP, ele segue aqueles mesmos passo a passo dos outros serviços, só com um pouquinho de diferença, porque o FTP não está naquela lista de arquivos, naquela lista de serviços do Windows Service. E agora a gente vai aqui no Server Manager, nas roles, AD roles. Notem que não tem um serviço de FTP, mas a gente vai instalar o serviço Web Server e IIS, que é Internet Information Server. Então a gente vai clicar em Next, aqui vai aparecer aquela tela normal que sempre aparece sobre a introdução do que é o serviço, coisas para se lembrar, mas isso não importa porque o que a gente quer saber mesmo é sobre o FTP. Então aqui vai aparecer alguns serviços do Web Server e aí a gente vai escolher o serviço de FTP, que é um dos últimos, certo? Então vou clicar em Next. Aqui vai dar um resumo sobre tudo, não vou instalar, porque o que importa pra gente é o FTP. A instalação do Web Server é bem rápida, então a gente vai instalar rapidão. E o próximo passo que a gente vai fazer, antes de configurar o FTP, é realizar alguns procedimentos necessários para a configuração futura do FTP. A instalação do Web Server é bem rápida, mas enquanto isso eu vou criar uma pasta aqui na área do desktop destinada ao FTP, porque na configuração ele vai pedir uma pasta, então eu já vou criar logo agora. E eu vou colocar dentro dessa pasta um desenho ilustrativo mesmo, para que a gente possa ver futuramente. Aqui ele já terminou a instalação do Web Server, foi bem rápido como eu falei. Então eu vou fechar aqui, vou fazer o desenho, certo? Vou desenhar só uma carinha mesmo. Carinha de felicidade. É o nosso último vídeo, a gente vai estar se despedindo depois dessa. Então eu vou colocar aqui dentro da pasta do FTP, certo? Feliz aqui, só um exemplo. Salvei lá na pasta. Agora, antes da gente configurar o FTP, a gente tem que criar um grupo para os usuários de FTP. Assim, esses usuários a gente vai estar dizendo qual a gente vai estar permitindo ter acesso ao nosso FTP. A gente aqui no menu de Start, vamos lá nas Administrative Tools, vamos no Active Directory Users and Computers, que é para a gente fazer o nosso grupo, criar o nosso grupo de FTP, certo? Então vamos esperar aqui, pronto, abriu. Vou criar um novo grupo aqui na parte do usuário mesmo. Vai ser FTP Users, só como exemplo. Vou passar dentro do FTP Users, propriedades, membros, vou adicionar os membros. Vou colocar aqui o Eric Raí, o Francisco Grindewald, que a gente criou no começo, e o próprio administrador, certo? Vou checar os nomes, aqui ele encontra os três, e vou dar um OK. Beleza, depois de ter feito isso, já criamos o grupo, certo? Vou fechar. E agora vamos ao que interessa, que é a parte de configuração do FTP. Agora a gente vai na aplicação, o FTP não tem aplicação própria aqui na Administrative Tools. A gente vai no Internet Information Services, que é o Web Server, no gerenciador dele, e vamos criar um site para o FTP, certo? Então aqui a gente vai vir no Server, que é o nosso servidor. E aqui vai ter alguns sites, só um site padrão, e a gente vai criar um site FTP. A gente clica com o botão direito no site, add FTP site, vai pedir o nome do FTP. Eu vou colocar o nome do FTP só de exemplo mesmo, certo? A pasta física, essa pasta vai estar os arquivos onde a gente vai estar liberando para transferência. Eu criei aquela pasta de exemplo, como vocês viram. Vou clicar em Next. Aqui a gente não vai dar praticamente nada, vamos deixar esses IPs aqui, não deixar esse aqui habilitado. A porta padrão 21, startar o site FTP automaticamente. E aqui na questão do SSL, a gente vai clicar em permitir SSL, porque a terceira opção vai pedir para requerir um SSL, e aí a gente vai ter que ter um certificado SSL, que não é o nosso caso, a gente não tem. E a primeira opção é para não ter SSL, e isso vai impedir que futuramente a gente possa colocar. Então vamos só permitir mesmo, clicar em Next, vamos deixar a autenticação básica, nada de anônimo. Depois aqui a gente vai na autorização, vamos permitir o FTP site para alguns usuários, para alguns grupos e serviços. E aqui a gente tem que especificar esse grupo.
que foi aquele que a gente criou. Notem que não tem nada para confirmar, então não pode errar. Então escrevi aqui. Aqui são as permissões, certo? Do que aqueles usuários podem fazer. Se é leitura e poder ler e escrever, então poder só escrever, poder só ler. Então eu vou deixar os dois mesmo, certo? Vou clicar em Finish. E aqui o nosso FTP site vai estar criado, beleza? Vou entrar aqui, FTP dei 2 cliques, certo, nele, ou na autenticação do FTP. É bom sempre conferir se a autenticação básica ela está habilitada. Pode notar que ela está habilitada, mas às vezes acaba desabilitando, certo? Como ela já veio habilitada, então a gente não vai ter nenhum problema. Eu vou fechar, certo? E agora vamos ao teste. Vou no prompt de comando, FTP localhost, já que ele está aqui nesse host mesmo. E ele vai pedir, como eu estou logado como administrador, vou ter que dar ser administrador. Tá a senha, certo? Então aqui eu vou estar logado, dou um ls, ó. E ele vai mostrar o que tem na pasta, que no caso é o Feliz PNG. Aqui é só uma demonstração do prompt de comando, mas a gente pode fazer essa demonstração pelo navegador, que é até mais interessante, porque a gente vai poder ver o que tem dentro da pasta, certo? No caso dessa imagem. Então eu vou botar aqui ftp o IP do nosso servidor, né? Ele vai pedir um username, que eu estou logado como administrator, @reis2015, que é o nossa senha. Acho que eu errei aqui. Administrator, fazer login, ele fez login e ele mostra aqui dentro da pasta, no caso está o nosso Feliz PNG. Aí eu clico e ele mostra o desenho bonitinho que eu fiz, certo? Então a nossa próxima parte é mostrar isso para o cliente. Eu quero que o meu cliente ele possa também ver o que eu estou fazendo, e isso por enquanto ainda não é permitido. Então eu vou lá no painel de controle, vou checar o status do firewall, certo? Ou seja, vou abrir aqui o firewall, vou permitir alguns programas, certo? Notem que já está habilitado isso aqui, ó, Host Process for Windows Service. Aqui vai estar permitindo os processos de host para o serviço do Windows, certo? Mas aqui já veio permitido, eu vou remover para vocês verem como é que adiciona. Para adicionar, eu vou vir aqui em Allow, permitir outro programa, vou em Browser e notem que ele já vai abrir na pasta System32. E aqui vai estar o que estamos procurando, que é o SVC Host. Vou procurar aqui. Tá aqui, ó, SVC Host. Então vou abrir ele. Ele já vai mostrar aquela permissão que eu tinha mostrado a vocês, o processo de host para o serviço do Windows. E eu libero, clico nas 3 opções e aí já vai estar ok. Vou estar liberando os processos de host para o serviço do Windows. Assim, os meus clientes eles vão poder ter acesso ao meu FTP. Como prova disso, eu vou mostrar aquele servidor lá cliente que eu tinha feito no começo para vocês verem. Tá aqui o servidor cliente, certo? Vou lá abrir Internet Explorer, colocar FTP, o IP do meu servidor, certo? Vai pedir a senha e o login. Vou estar colocando. Ele vai mostrar pra gente o que tem dentro da pasta, notando que eu estou no cliente, certo? Feliz. E assim a gente termina nossas videoaulas. Esse foi o último serviço. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido absorver o que eu tentei passar. É praticamente só isso. E até a próxima.